Você acompanha ao vivo, direto da Base Aérea de Brasília, imagens que o canal Gov leva até você da chegada do avião da Presidência da República, que traz de volta ao Brasil 32 brasileiros que estavam na faixa de Gaza, região que sofre com o conflito recente no Oriente Médio. Estamos aí acompanhando o momento exato em que a aeronave está taxiando. Dentro de alguns instantes deve ser aberta a porta para a descida dos passageiros. Lembrando que a aeronave chegou até um pouco antes do horário previsto para o pouso, que era às 23h30, minutos atrás, portanto, deveria ter chegado, mas a aeronave pousou com um pouquinho de antecedência e o presidente Lula aguarda justamente na base aérea para recepcionar estes brasileiros. Lembrando um pouco desse contexto todo que a gente vem acompanhando, no dia 7 de outubro, o Hamas, grupo que controla a faixa de Gaza, lançou um ataque surpresa de mísseis contra Israel e fez também uma incursão de combatentes armados por terra. E nessa ação, civis foram mortos, militares também, e foram feitos centenas de reféns israelenses e alguns também estrangeiros. Em resposta a esse ataque do Hamas, Israel bombardeou várias infraestruturas do grupo em Gaza e impôs um cerco total ao território, com corte do abastecimento de água, de combustível e também de energia elétrica. Estamos acompanhando aí o momento em que representantes do governo brasileiro vão subir para o interior da aeronave. Há também uma ambulância preparada para recepcionar crianças que vieram neste voo. Lembrando então que nesses ataques, tanto do Hamas contra Israel, como também a resposta de Israel em relação ao Hamas, já deixaram milhares de mortos, de pessoas feridas e desabrigados nos dois territórios. O grupo de brasileiros que acaba de ser repatriado é composto por 32 pessoas. Esse grupo esperava já há mais de 30 dias uma autorização para poder cruzar a fronteira da faixa de Gaza com o Egito. Eles cruzaram essa fronteira pelo portal de Rafah no início da manhã deste domingo e ficaram então aguardando a autorização para o voo que partiu na manhã desta segunda-feira do Cairo, a capital do Egito, em direção ao Brasil. Entre essas 32 pessoas, 17 são crianças, 9 são mulheres e 6 são homens. E essa repatriação só foi possível com o trabalho e o apoio do governo brasileiro. Você acompanha ao vivo, portanto, imagens da chegada desta aeronave, uma aeronave que pertence à frota da Presidência da República, que estava aguardando no Egito já fazia alguns dias, até que houve autorização para esse voo, trazendo de volta ao Brasil estes brasileiros que viviam na faixa de Gaza, na zona de conflito entre Israel e o grupo Hamas. Já podemos ver nas imagens o presidente Lula, acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, também o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, e outras autoridades de governo. Vemos também a ministra da Saúde, Nízia Trindade, ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Temos também a presença do diplomata e assessor
internacional do governo Celso Amorim, ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral, enfim, autoridades militares também, que compõem o governo brasileiro, aguardando o momento aí da saída da aeronave desses 32 brasileiros que serão recepcionados pelo presidente Lula. Estamos com imagens ao vivo da base aérea de Brasília, mostrando aí o momento em que o presidente Lula recepciona os 32 brasileiros repatriados da faixa de Gaza por um voo que partiu na manhã de hoje do Cairo, no Egito. Esse grupo de pessoas aguardava já fazia dias essa autorização para deixar a zona de conflito. O governo brasileiro preparou toda uma estrutura, toda uma logística para a recepção dessas pessoas, incluindo um local para que eles possam se readaptar, reencontrar seus familiares. Eles permanecerão por 48 horas na base aérea, depois serão acompanhados até o seu destino final. Já estão descendo. Uma parte desse grupo, aproximadamente 24 pessoas, deve ir para São Paulo. Alguns poderão até ficar em Brasília, em acomodações cedidas pelo governo brasileiro, até que tenham a definição de como vão dar prosseguimento à sua vida agora em terras brasileiras. O presidente Lula está ali, acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, recepcionando os primeiros passageiros desse voo a colocarem os pés no solo brasileiro, vindos aí, portanto, da faixa de Gaza, zona de conflito entre Israel e o Hamas. Alguns desses passageiros também são parentes palestinos desses brasileiros que vieram para cá, fugindo, portanto, desse conflito que já causou tantas vítimas no Oriente Médio. Nessa organização do governo brasileiro, nessa logística para a recepção dos repatriados, há também uma preocupação com a saúde das pessoas. E há informações de que dessas 17 crianças que compõem esse grupo, 2 apresentam um quadro leve de desidratação. Portanto, há também a presença de ambulâncias ali na pista para que as crianças possam receber um primeiro atendimento e, se necessário, cuidados mais especializados. Vemos aí mães carregando seus filhos. Do total de 32 pessoas embarcadas, 17 são crianças. As ambulâncias estão colocadas ali a serviço de todos os passageiros. As crianças com quadro de desidratação vão receber um cuidado prioritário, mas na verdade a estrutura foi montada para que todos os passageiros, essas pessoas trazidas para o Brasil, algumas repatriadas, outras acompanhando seus parentes brasileiros, possam receber apoio psicológico, possam ser examinadas, receber um suporte médico, se necessário, e também outros tipos de suporte serão oferecidos a elas, como, por exemplo, a regularização de documentos para que possam ter uma vida normal aqui no Brasil, possam habitar, possam procurar emprego, enfim, o governo brasileiro fazendo todo o esforço necessário para dar uma vida nova ou uma retomada de vida
a essas pessoas que saíram de uma zona, de um conflito que tem deixado marcas realmente muito graves para essas pessoas. Estamos acompanhando direto da base aérea de Brasília o momento em que o presidente Lula recepciona os passageiros que embarcaram rumo ao Brasil, vindos do Egito, depois de conseguirem cruzar a fronteira de Gaza com o país egípcio para sair dessa zona de conflito armado entre o Hamas e Israel. O presidente Lula foi pessoalmente levar o seu apoio a essas pessoas que aguardaram por vários dias o momento dessa repatriação ao Brasil. É um grupo de 32 pessoas, alguns deles são brasileiros, outros são parentes palestinos desses brasileiros e que vieram agora para começar uma vida nova aqui ao lado dos seus familiares nascidos aqui no Brasil. Vemos aí em destaque a bandeira brasileira, carregada por uma das passageiras desse voo, uma jovem que abraça o presidente Lula nesse momento. O governo brasileiro fez todos os esforços, todas as tratativas com o governo do Egito, com o governo de Israel, para conseguir finalmente embarcar esse grupo de brasileiros que viviam nessa zona de conflito. A diplomacia brasileira fez todos os esforços necessários de entendimento com os diplomatas de outros países para que esse momento fosse possível, trazendo essa esperança de uma vida nova a brasileiros que viveram os momentos de terror e de grande privação mesmo, né, com os cortes de energia, cortes de água, de abastecimento que foram realizados na região de Gaza, região essa que é controlada pelo grupo Hamas, que está em conflito com Israel. O presidente Lula posando, ele e a primeira-dama, Janja da Silva, com duas jovens que compõem esse grupo de 32 pessoas trazidas para o Brasil nesta segunda-feira.
Estamos vendo neste momento o ministro da Justiça e Segurança Pública, acompanhado também da ministra da Saúde, Nízia Trindade, do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do presidente Lula, que nós vemos ali na imagem, ministro Paulo Pimenta, da Comunicação Social, ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, toda uma comitiva do governo brasileiro recepcionando essas 32 pessoas que finalmente chegaram ao Brasil, vindas aí da zona de conflito na faixa de Gaza. As primeiras 48 horas dessas pessoas aqui no Brasil serão passadas na própria base aérea, que disponibiliza ali um hotel da aeronáutica, e essas pessoas vão ter um período de repouso, um período de avaliação médica, psicológica, além da regulamentação da sua documentação para que possam permanecer no Brasil e continuar ou começar uma nova vida por aqui. Essa aeronave que nós vemos na imagem do canal Gov, que trouxe os repatriados da faixa de Gaza, foi cedida pela Presidência da República para atuar na operação Voltando em Paz. Até chegar aqui em Brasília, essa aeronave fez 2 paradas técnicas, uma em Las Palmas, na Espanha, e outra na base aérea do Recife, no estado de Pernambuco. E a gente aguarda aí, dentro de alguns instantes, uma possível declaração do presidente Lula, neste momento que coroa de êxito esse esforço do governo brasileiro para trazer de volta cidadãos brasileiros e familiares deles, familiares palestinos, que viviam esse momento de grande tensão e de muitas privações na faixa de Gaza por causa do conflito. Vamos acompanhar a fala do presidente Lula. Olha, ao terminar essa entrevista aqui, vocês façam uma votação e elejam o Stuca presidente do sindicato dos fotógrafos, dos radialistas, dos jornalistas e dos câmaras aqui. Eu só queria dizer para vocês que a chegada desse 10º avião aqui no Brasil é o coroamento de um trabalho muito sério que a gente deve a muita gente que trabalha no governo, deve à aeronáutica brasileira, deve sobretudo ao ministro das Relações Exteriores, que fez um trabalho excepcional, sobretudo quando assumiu a presidência do Conselho de Segurança da ONU. O Mauro teve um papel extraordinário. E a todos os companheiros que estão aqui, sabe, o comandante da aeronáutica, o nosso comandante da Marinha, o nosso ministro dos Direitos Humanos, o Celso Amorim, o Flávio Dino, nosso companheiro Márcio, nosso companheiro ministro Mauro, nossa ministra da Saúde, a Janja, ao Paulo Pimenta, que ligava todo dia. E eu, antes de dizer algumas palavras, eu queria... eu mandei chamar o Hassan aqui, porque o Hassan, ele mora em São Paulo, ele foi a um casamento da irmã na faixa de Gaza, e depois de 3 dias que ele estava lá, depois do casamento, aconteceu os ataques e ele então ficou preso. Eu tive a oportunidade de falar por telefone com ele uma vez e prometi para ele que a gente ia fazer todo o esforço possível para trazer todas as pessoas que quisessem vir para o Brasil. E antes de eu falar, eu queria que o Hassan pudesse dar uma palavrinha. Como é que você está se sentindo ao retornar ao solo brasileiro? Boa noite, gente. Queria, a primeira coisa, agradecer ao presidente, governo federal, Força Aérea, Imarati, todos vocês pela essa força, apoio. A gente ficou lá 37 dias, muito sofrimento. Às vezes, a gente já tá passa fome, passa sede.
Queria também agradecer a Embaixada do Brasil na Ramallah. Eles deram bastante suporte para nós, alimentação, recursos para a gente comprar comida. Queria também agradecer ao presidente. Tinha falado com ele mais de 10 minutos quando eu estava lá. O que está acontecendo lá, na verdade, é um massacre difícil para todos vocês entender o que a gente passa lá. As bombas caem no todo lado. As minhas filhas ficaram muito chocantes lá, muito triste. Primeira semana, segunda semana a gente começou a ficar mentindo. A gente falava que esses ataques são bomba, explosão das festas e aniversário. Mas a gente não conseguiu segurar muito tempo. Quando eles começaram a entender que está passando, às vezes quando chega avião militar israelense, elas fecham a janela para achar que quando fecha a janela elas sentem proteção. Mas graças a Deus que a gente chegou aqui. E eu agradeço muito o governo federal e a presidente. E a todos vocês pelo trabalho, presidente. E eu gostaria muito também de ser trazido nossos familiares para cá. Você veio. Não, você me disse que tinha a mãe e a irmã que queriam vir para cá. E eu falei para você que podia trazer, que a gente aqui tem até gente aqui no aeroporto para começar a trabalhar a legalização da entrada dela no Brasil. Sua mãe não veio nem sua irmã. Só na segunda lista. Só na segunda lista. São 2 listas. Aham. Mas elas não vieram porque não quiseram ou porque não deixaram? Não. Até agora ela não veio por causa não aprovação da segunda lista. Ah, tá bem. Então, Mauro, temos que continuar brigando pela aprovação da segunda lista. Tá? Saddam, bem-vindo ao Brasil, Obrigado, querido. presidente. Obrigado mesmo. Ó, tem uma jovem, a Mel, ela pediu para falar. Ô Mel, quantos anos você tem? Eu tenho 18 anos. 18 anos. Você quer falar, querida? Eu vou ter que tirar isso aqui. Deixa ela falar. Vou tirar aqui que ele está na Sou muito alta, né? Posso pular um pouquinho. Ela vai pro lado. Vai lá, presidente, vai junto. Aí, querida. Vai lá. Fala seu nome, fala quanto tempo você estava lá. Tá? Olá, gente. Olá, Brasil. Boa noite. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Shahd El-Banna. Eu tenho 18 anos. Eu sou brasileira e eu morava na faixa de Gaza por 1 ano e meio. Eu fui na faixa de Gaza porque eu estava morando aqui em São Paulo com a minha mãe, mas ela teve câncer e ela estava passando mal. Aí a gente teria que voltar para Gaza para ela despedir da família dela lá. Infelizmente, ela faleceu quando chegamos lá. Quando começou a guerra, 7 de outubro, era um dia normal, deveria ser um dia normal. Eu estava me preparando para ir para a faculdade de manhã. Aí, de repente, começou a cair as bombas, começaram a bombardear todo lugar, sem avisos, e a gente ficou assustada. Ela estava preparando para ir para a escola de manhã. A gente chegou a um ponto a pensar que não vamos mais conseguir sair de lá e vamos todos morrer e ninguém vai saber da gente. Mas graças a Deus, graças ao governo brasileiro, graças ao presidente do Brasil, a Força Aérea, a Embaixada, a todos, a gente está aqui agora. Eu agradeço muito do fundo do meu coração e todos nós que conseguimos chegar aqui hoje também agradecemos muito do fundo do coração a todos que ajudaram a gente a chegar aqui. Eu até agora não estou conseguindo acreditar que eu estou aqui, eu estou viva ainda. Achei que eu ia morrer. Eu estou muito feliz, estou muito emocionada por estar aqui. De verdade, eu agradeço muito, presidente. Só que também
além de estar feliz, a gente também está preocupado ainda com nossos familiares que estão ainda na faixa de Gaza. Eu já perdi muitos familiares, eu já perdi muitas amigas nessa guerra, já estão mortos. Eu já perdi a minha casa, foi destruída também. A maioria da gente que vieram com a gente também não tem mais casa, então a gente também, se queremos um dia voltar para lá, não podemos. Queria muito poder ajudar a retirar o resto dos nossos familiares de lá. Espero que a gente vai conseguir também. E é isso, a gente agradece. Obrigada, Brasil. Obrigada a todos. É latim. Olha, primeiro um compromisso com você, com a sua família, que a gente vai tentar fazer todo o esforço que tiver ao alcance da diplomacia brasileira para a gente tentar trazer todos os brasileiros que lá estão, sabe, que querem vir para o Brasil. Inclusive, alguns companheiros que tinham parente, eu pedi para trazer os parentes, mesmo que não fossem brasileiros, que a gente trataria de legalizar as pessoas aqui no Brasil. Tá? Mas nós vamos tentar, ainda tem gente para trazer da Cisjordânia, tem mais gente na faixa de Gaza. O Hassan disse que tem uma segunda lista. Enquanto tiver lista e possibilidade da gente tirar uma pessoa, mesmo que seja uma só pessoa na faixa de Gaza, a gente vai estar à disposição para a gente mandar buscar as pessoas. Nós não vamos deixar nenhum brasileiro ficar lá porque o governo não vai cuidar. Nós vamos cuidar como se fossem, mesmo que seja, sabe, nascido lá, seja palestino de origem, mas para nós a gente vai buscar, se os parentes estiverem aqui, pedir, a gente vai tentar trazer. Sabe, é um compromisso que nós fizemos. Eu queria até que vocês olhassem o nosso ministro Mauro, que foi presidente do Conselho da ONU. Foi um cara que conseguiu fazer uma nota que foi aprovada por 12 presidentes de países, só não foi aprovado por 2 que se abstiveram de votar, e os Estados Unidos vetou a nota que era para criar um corredor humanitário e parar os ataques, sobretudo contra crianças. Tá? Nós vamos ficar com muito carinho e também ter a preocupação de ver como é que vocês vão ficar no Brasil. Você está fazendo faculdade, é preciso continuar estudando. Nós vamos ter que ajudar vocês a encontrar uma saída para continuar a vida de vocês aqui no Brasil. Tá? Eu queria terminar, antes de passar a palavra para o Mauro, que aos 78 anos de idade, eu já vi muita brutalidade, já vi muita violência, eu já vi muita irracionalidade, mas eu nunca vi, sabe, uma violência tão bruta, tão desumana contra inocentes. Porque se o Hamas cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez, o Estado de Israel também está cometendo vários atos de terrorismo ao não levar em conta que as crianças não estão em guerra, a não levar em conta que as mulheres não estão em guerra, a não levar em conta que eles não estão matando soldados, eles estão matando junto crianças. Já estão mais de 5.000 crianças, tem mais de 1.500 crianças desaparecidas que certamente estão no meio dos escombros. E depois a destruição de tudo que as pessoas levam décadas para construir, uma casa, uma rua, um prédio, uma escola, um hospital, e depois uma simples bomba detona aquilo, sem ninguém assumir responsabilidade. Sabe quem é que vai recuperar aquilo? Então, eu quero dizer para vocês que hoje é um dia de felicidade. De felicidade porque a gente está recebendo aqui, sabe, 32 famílias, 32 seres humanos que já viveram em paz, que sabem o que é a paz, que sabem o que é a harmonia, e não precisava viver no inferno que viveram durante esses últimos 37 dias.
A gente vai tentar continuar brigando, a gente vai tentar continuar brigando pela paz. Eu hoje pedi ao Mauro que tentasse um telefonema com o presidente Xi Jinping da China, que é a China que está presidindo o Conselho de Segurança da ONU nesse momento, para a gente tentar falar, para continuar o Conselho da ONU cobrando dos outros presidentes um comportamento humanista, um comportamento, sabe, de afeto com crianças, com mulheres, com crianças de berço, com gente que está no hospital. Então, eu queria que vocês soubessem, Hassan, que a chegada de vocês aqui ainda não é todo mundo. A chegada dos outros brasileiros que já vieram, porque já foram ao todo mais ou menos 1.400 pessoas, 8 aviões de Tel Aviv, um avião da Cisjordânia e esse avião lá de Gaza. Sabe, nós vamos continuar trabalhando para tentar trazer toda e qualquer pessoa que lá esteja sofrendo e queira voltar para o Brasil. Portanto, a gente está alegre por vocês estarem aqui e estamos tristes por parte dos seres humanos que governam o mundo, que de humano não tem mais nada. Que de humano não tem mais nada, porque se alguém não tem dó de soltar uma bomba para matar gente no hospital, para matar recém-nascido, para matar criança, eu sinceramente não sei que ser humano nós estamos falando. Portanto, eu quero agradecer a Deus, agradecer ao trabalho feito pelos companheiros aqui do Brasil e agradecer a vocês de estarem viva e de volta ao Brasil. Afinal de contas, vocês já conhecem São Paulo, vão voltar para São Paulo e, se Deus quiser, vocês vão reconstruir a vida de vocês e um dia voltar a morar em Gaza, se for o desejo de vocês, quando os palestinos tiverem liberdade de construir o seu país como os judeus construíram o dele. Que Deus abençoe vocês e boa sorte. E obrigado à imprensa, mas antes eu queria passar a palavra ao companheiro Mauro Vieira, que foi o nosso grande embaixador, o nosso grande diplomata, que fez muito, muito nesse momento difícil. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, presidente Lula. É com grande satisfação que recebemos aqui hoje esse 10º voo que repatria brasileiros vindos desta feita de Gaza. É o primeiro voo de Gaza, mas já continuando um número total de 10 voos, 8 que vieram de Israel e um da Cisjordânia, transportando, portanto, todos os brasileiros e parentes de brasileiros que se encontravam na região em conflito desde o início dos ataques do dia 7 de outubro. O presidente Lula imediatamente me deu instruções para que começássemos um trabalho junto às autoridades locais para que fossem localizados os brasileiros e repatriados, e mais uma vez registro a satisfação da chegada deste novo grupo. Vamos continuar trabalhando através das nossas embaixadas em Ramallah, em Tel Aviv e no Cairo para localizar outros brasileiros que estejam na região e que queiram também voltar. E da mesma forma que vamos continuar trabalhando no Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde o Brasil ocupa uma vaga até dezembro deste ano, para que se possa encontrar uma solução diplomática negociada que crie um corredor humanitário, uma pausa humanitária, de forma que possam sair os feridos, os reféns e também os nacionais de terceiros estados, não só os brasileiros, mas de outros estados, que estejam em Gaza e que manifestem o desejo de sair. Esse sucesso de hoje, o encerramento desta fase dessa operação de repatriação no dia de hoje, é resultado de um esforço conjunto do governo do presidente Lula, que envolveu o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Defesa, com as Forças Armadas, e também aqui no Brasil a Presidência da República, o Ministério da Justiça e, enfim, todos os órgãos que trabalham na recepção e no acolhimento dos brasileiros hoje regressados. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e bem-vindos aos que chegaram e que encontrem no Brasil a tranquilidade para continuar suas vidas. Muito obrigado. Boa noite.
Obrigado, gente. Parabéns, Joselé. Momento glorioso por causa de Rio Branco. Tá aí, um momento de grande emoção para todos nós, brasileiros, né, que acompanhamos essa situação bem aflitiva de brasileiros e seus familiares palestinos que estavam na faixa de Gaza. Nós acabamos de acompanhar aí a chegada desse grupo que estava já fazia mais de 30 dias à espera da autorização para cruzar a fronteira da região com o Egito, para enfim seguir para o Brasil, e agora foram aí recebidos pessoalmente pelo presidente Lula na base aérea de Brasília. Esse foi o 10º voo da operação Voltando em Paz do governo federal, que cumpre mais uma missão de repatriação em áreas de conflito no Oriente Médio. A aeronave utilizada na operação, especialmente nesse voo que nós acompanhamos a chegada, foi cedida pela Presidência da República e aguardava, como dissemos aí, há quase um mês no Egito para fazer o resgate e a repatriação desses brasileiros e também de familiares deles, palestinos, que vieram agora para começar uma vida nova aqui no Brasil. Nós agradecemos aí a sua companhia. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações do governo federal para você. Continue ligado aqui no canal Gov e siga também as